Começa agora o Gospel News. Hoje é sexta-feira, dia 27 de junho de 2025. Eu sou Karen Crisóstomo e nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube Rede Gospel TV Oficial com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Lula aciona STF contra aumento do IOF e Suprema Corte abre prazo para alegações finais para os acusados de tentativa de golpe. Operação afasta deputado federal e prefeitos suspeitos de desviar emendas. Autópsia diz que brasileira morreu 20 minutos após forte queda na Indonésia. Presidente Lula vai a São Paulo e firma acordo para moradores da favela do Moinho. E ainda, novo remédio promete emagrecimento sem reduzir o apetite. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo, agora no Gospel News. Boa noite. Os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram por responsabilizar as redes sociais por conteúdos publicados por usuários caso não removam os materiais ofensivos. O Supremo Tribunal Federal decidiu aumentar as obrigações das plataformas digitais relacionadas ao conteúdo publicado por seus usuários, em um processo inédito na América Latina envolvendo a divulgação de notícias falsas e discursos de ódio na internet. A decisão do STF afeta empresas como X, TikTok, Instagram e Facebook, que deverão remover imediatamente publicações que violam a lei, sem aguardar uma ordem judicial. Embora tenha analisado casos pontuais, a decisão criará jurisprudência que alcançará dezenas de milhões de usuários de redes sociais no país. 8 dos 11 ministros do tribunal se pronunciaram pela inconstitucionalidade parcial de um artigo do Marco Civil da Internet em vigor desde 2014, segundo o qual as empresas de tecnologia são responsáveis apenas caso se neguem a acatar um mandado judicial para eliminar conteúdos questionados. As plataformas deverão agir sem a necessidade de intervenção judicial para remover conteúdo que promova ações antidemocráticas, terrorismo, discurso de ódio, pornografia infantil e outros crimes graves. Prezados colegas, que nós produzimos uma solução bem equilibrada e moderada dentro das circunstâncias de um tema que é divisivo em todo o mundo e nós preservamos na maior extensão possível a liberdade de expressão, sem permitir, no entanto, que o mundo desabe num abismo de incivilidade, legitimando discursos de ódio ou crimes indiscriminadamente praticados na rede. Para outros conteúdos ilícitos, as empresas poderão ser responsabilizadas pelos danos causados, se, eventualmente, não os removerem a partir da notificação de um terceiro. O presidente Lula decidiu acionar o Supremo Tribunal Federal contra a derrubada do decreto que aumentava o imposto sobre operações financeiras, o IOF. O governo cogita resgatar o caso da desoneração da folha de pagamento e pedir ao STF que force o Congresso a indicar como a conta será paga. O Ministério da Fazenda, liderado pelo ministro Fernando Haddad, trabalha para apresentar uma alternativa à alta dos impostos e evitar um corte de 12 bilhões de reais no orçamento. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, abriu o prazo para as alegações finais dos principais acusados da tentativa de golpe. Pela lei, nos primeiros 15 dias, a Procuradoria-Geral da República deve apresentar as considerações finais de acusação. Em seguida, o colaborador Mauro Cid e depois a manifestação dele, as defesas dos demais réus devem apresentar os seus argumentos. A Polícia Federal foi às ruas dos municípios da Bahia na manhã de hoje em uma operação que investiga a suspeita de desvio de emendas parlamentares. 2 prefeitos foram afastados. A operação da Polícia Federal desta sexta-feira teve como alvo prefeitos de cidades da Bahia e também o deputado federal Félix Mendonça, além do assessor dele. Segundo a PF, o assessor do deputado federal atuava como principal operador financeiro do esquema. Ao todo, a PF cumpriu 16 mandados de busca e apreensão na capital Salvador e nos municípios baianos de Camaçari, Boquira, Ibipitinga e Paratinga. Além disso, 3 servidores públicos foram afastados cautelarmente das funções. A Polícia Federal disse que o grupo investigado é suspeito de atuar na liberação de emendas indicadas entre os anos de 2021 e 2024, mediante o pagamento de propina.
Os alvos devem responder pelos crimes de organização criminosa, corrupção ativa e passiva, peculato, fraude em licitações e contratos administrativos, além de lavagem de dinheiro. O presidente Lula vetou hoje a obrigação do exame toxicológico para a Carteira Nacional de Habilitação para carros e motos. Lula argumentou que a exigência do exame aumentaria os custos para a sociedade e abriria espaço para as pessoas dirigirem sem a habilitação. O texto assinado por Lula também prevê a utilização de multas para custear a CNH de pessoas de baixa renda. O texto vai ao Congresso Nacional. O IBGE mostrou hoje que o desemprego no país voltou a cair e chegou a 6,2%. O resultado coloca o mercado de trabalho no melhor patamar dos últimos 10 anos. O desemprego no Brasil caiu 6,2% no período de março a maio, uma redução de 0,6 ponto percentual em relação ao trimestre anterior, ainda que mais de um terço dos trabalhadores ainda esteja na informalidade. Esta é a segunda queda consecutiva da taxa de desemprego anunciada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, depois do número publicado em maio ter colocado um fim a uma série de 3 aumentos consecutivos. O Brasil registrou um crescimento econômico de 3,4% no ano passado, mas a popularidade do presidente Lula está em queda, em parte pelo aumento dos preços dos alimentos. A taxa de desemprego anunciada nesta sexta-feira pelo IBGE representa uma queda de quase 1 ponto percentual em relação a 7,1% do mesmo trimestre de 2024. Atualmente, há 6,8 milhões de pessoas sem emprego. A informalidade entre março e maio alcançou 37,8% da população empregada contra 38,1% no trimestre anterior. Uma investigação jornalística mostrou que o INSS paga seguros bilionários para pescadores que não existem. De acordo com a investigação, o governo federal gastou no ano passado quase 6 bilhões de reais. A investigação descobriu que no município de Mocajuba, no Pará, 14.700 pescadores receberam o seguro defeso do INSS em 2024. Mas, segundo dados, não é possível haver tantos pescadores artesanais na cidade. Os dados mostram que existem pouco mais de 15 mil adultos na cidade, dos quais 6.300 trabalham em fazendas, 1.800 estão empregados pela prefeitura e 716 atuam no Sistema Único de Saúde ou como professores. Outro dado que chama a atenção é a alta no número de pescadores no país. Em 2022, 1 milhão de profissionais estavam registrados. Mas em maio deste ano, o número subiu para 1.700.000. No ano passado, o governo Lula gastou quase 6 bilhões de reais com o seguro. As análises mostram que os números do Ministério da Pesca e da Previdência não batem com a realidade dos municípios e que intermediários entre o governo federal e os supostos pescadores estão se beneficiando desse aumento. As federações que intermediam os registros junto ao INSS recebem contribuições das colônias de pescadores e, segundo investigações no Pará, chegam a reter até quase 50% do seguro pago irregularmente. De acordo com dados do Ministério da Pesca e do IBGE, em 34 municípios os supostos pescadores superam 30% da população adulta. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou que um projeto de lei para reduzir 10% nos benefícios tributários seria apresentado ao Congresso em agosto, após o recesso parlamentar. Segundo Haddad, a medida tem o potencial de gerar uma arrecadação entre 15 bilhões e 20 bilhões de reais. Mas ele mesmo reconhece que esses possíveis cortes enfrentam desafios técnicos por conta de uma alteração constitucional. O objetivo do corte nos benefícios é aumentar a arrecadação no ano de 2026, que será o último ano do governo Lula. Para que a proposta seja viável, o governo precisará adotar uma abordagem que envolva a redução gradual dos benefícios, mantendo 90% da renúncia fiscal e revertendo 10% a alíquota padrão. A expectativa é que o projeto gere um debate intenso entre os parlamentares, considerando a importância dos benefícios tributários para o setor empresarial. Um relatório mostra que a fortuna de 1% mais rico do mundo poderia acabar com a pobreza 22 vezes. Segundo o estudo, em 10 anos a elite global concentrou 185 trilhões de reais. O relatório da Oxfam mostra que enquanto 3 bilhões e 700 milhões de pessoas vivem com menos de R$ 45,
O 1% mais rico do mundo acumula quase 34 trilhões de dólares desde 2015. Esse valor, segundo a Oxfam, seria suficiente para acabar com a pobreza global por 22 vezes. O estudo mostra que esse 1% representa 3 mil bilionários e que o valor já representa 14,6% de todo o produto interno bruto do mundo. O relatório também revela que governos de países ricos estão promovendo os maiores cortes já registrados na ajuda humanitária e ao desenvolvimento. Segundo projeções do relatório, a diminuição no financiamento pode resultar na morte de até 3 milhões de pessoas até 2030. Além disso, 60% dos países mais pobres estão quase quebrando por causa das dívidas. Muitos estão pagando mais aos seus credores, que são privados, e se recusam a negociar. Uma pesquisa realizada em 13 países, incluindo Brasil, Canadá, França, Índia, África do Sul e Estados Unidos, apontou que 9 em cada 10 pessoas defendem a taxação dos super-ricos como forma de financiar serviços públicos e ações contra a crise climática. As propostas citadas no relatório vão ser apresentadas oficialmente na próxima segunda, na Espanha, durante a 4ª Conferência Internacional sobre Financiamento para o Desenvolvimento. Os países da União Europeia concordaram em prorrogar por mais 6 meses as sanções contra a Rússia. Os líderes dos 27 países membros da União Europeia concordaram em prorrogar por mais 6 meses as sanções em vigor contra a Rússia, embora não tenham chegado a um acordo sobre um novo pacote devido à oposição da Eslováquia. As autoridades do bloco haviam preparado planos de contingência para manter em vigor as sanções contra Moscou por sua invasão à Ucrânia, caso a Hungria se recusasse a aprovar a prorrogação. As medidas aprovadas, entre elas o congelamento de cerca de 200 bilhões de euros do Banco Central da Rússia, seguirão em vigor até o começo de 2026. Mas a União Europeia não conseguiu aprovar, na reunião desta quinta, o 18º pacote de sanções, devido à oposição da Eslováquia, cujo primeiro-ministro, Robert Fico, mantém uma divergência com Bruxelas envolvendo o plano de cortar as importações de gás russo até o fim de 2027. A Eslováquia é fortemente dependente do gás russo e lucra com as comissões que cobra para que ele transite pelo seu território. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky havia pedido que os líderes europeus aprovassem o 18º pacote contra o comércio de petróleo russo, a frota fantasma, que permite a Moscou comercializar seus hidrocarbonetos, os bancos e as redes que facilitam equipamentos ou componentes para a fabricação de armas. E o Irã disse que ainda não há planos para retomar as negociações nucleares com os Estados Unidos. Um relatório mostrou essa semana que o ataque norte-americano não destruiu as instalações nucleares do Irã. O Irã declarou que ainda não há um plano para retomar as negociações nucleares com os Estados Unidos. O ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araqi, afirmou que especulações sobre a retomada das negociações não devem ser levadas a sério. Ele se referia ao anúncio do presidente Donald Trump após a trégua que encerrou uma guerra de 12 dias entre Teherã e Israel. O presidente americano garantiu que conversariam com o Irã na próxima semana e chegou a mencionar a possibilidade de assinar um acordo sobre o programa nuclear de Teherã. Mas a 6ª rodada de negociações, agendada para 15 de junho sob a mediação do Sultanato de Omã, foi cancelada devido ao conflito desencadeado 2 dias antes pelo ataque israelense ao Irã. A República Islâmica defende seu direito de desenvolver o programa nuclear para fins civis e nega qualquer tentativa de desenvolver uma bomba atômica. O impacto dos repetidos ataques israelenses e dos bombardeios americanos contra suas instalações nucleares ainda está em discussão. A Agência Internacional de Energia Atômica considera impossível calcular os danos e solicitou acesso aos 3 locais. Apesar da pressão ocidental e das ameaças diretas dos Estados Unidos e de Israel, antes do conflito, o Irã enriquecia urânio a 60%, se aproximando do nível de 90% necessário para fabricar uma arma atômica. A economia dos Estados Unidos registrou contração no primeiro trimestre do ano. O Produto Interno Bruto, o PIB, dos Estados Unidos recuou 0,5% nos 3 primeiros meses do ano em termos anuais, segundo o Departamento de Comércio, que havia divulgado uma primeira estimativa de contração de 0,2%. Os números foram apresentados nesta quinta-feira.
Os dados foram divulgados após um aumento das importações impulsionado pelas tarifas generalizadas impostas pelo presidente americano Donald Trump desde seu retorno à Casa Branca em janeiro. As empresas estocaram produtos para tentar se antecipar às taxações de Trump contra a maioria de seus parceiros comerciais, principalmente contra a China. As importações são subtraídas no cálculo do PIB. Revisões para baixo dos gastos do consumidor e das exportações, segundo o Departamento de Comércio. Esse movimento foi parcialmente compensado por uma revisão para baixo das importações, acrescentou o departamento. Embora Trump tenha recuado ou adiado algumas de suas medidas comerciais mais duras enquanto as negociações continuam, o prazo de julho para tarifas mais altas sobre dezenas de países se aproxima, aumentando as incertezas sobre a atividade econômica. A China confirmou hoje que chegou a um acordo comercial com os Estados Unidos e que Washington deve suspender as medidas restritivas anunciadas por Donald Trump no começo deste ano. Uma das exigências do lado norte-americano era o acesso a metais cruciais para a produção de baterias elétricas, turbinas eólicas e sistemas de defesa. A China anunciou nesta sexta-feira que confirmou os detalhes de um acordo comercial com os Estados Unidos e disse que Washington deve suspender uma série de medidas restritivas. Enquanto isso, Pequim deve revisar e aprovar produtos submetidos a controles de exportação. A Casa Branca informou na quinta-feira que as partes concluíram um acordo sobre temas como a agilização dos envios de terras raras aos Estados Unidos. Após um ciclo de negociações em Genebra em maio, Washington e Pequim concordaram em reduzir temporariamente as tarifas elevadas aplicadas de maneira recíproca aos seus produtos. A China também se comprometeu a flexibilizar algumas contramedidas não tarifárias, mas funcionários do governo americano posteriormente acusaram Pequim de violar o pacto e de atrasar a aprovação de licenças de exportação de terras raras. Os dois países finalmente concordaram com uma estrutura para avançar com o Consenso de Genebra após negociações em Londres neste mês. Trump afirmou em um evento que Washington tinha acabado de assinar um acordo comercial com a China e Pequim confirmou nesta sexta-feira que o pacto foi alcançado. O Japão executou hoje o chamado assassino do Twitter, um homem que esquartejou 9 pessoas em 2017. O Ministério da Justiça não quis confirmar o enforcamento, mas a televisão pública NHK e outros meios de comunicação japoneses reportaram a execução. O homem assumiu todos os crimes durante o processo. A explosão de um transformador de energia em uma escola durante o exame de ensino médio deixou 29 mortos na República Centro-Africana. O Ministério da Saúde da República Centro-Africana relatou a morte de 29 estudantes que prestavam uma prova similar ao vestibular na véspera, após a explosão de um transformador elétrico. A tragédia aconteceu na capital Bangui, com fiscais e estudantes entrando em pânico com o estrondo e tentando fugir às pressas, alguns chegando a pular do primeiro andar da escola. Estávamos na sala de exames quando a eletricidade começou a acender. Houve pânico, os fiscais fugiram, então queríamos escapar também. Mas como não havia saída, fomos forçados a pular do segundo e terceiro andares. Estou com 2 pernas quebradas e a pelvis fraturada. Para alguns é ainda pior, alguns morreram. O governo anunciou um luto oficial nacional de 3 dias. En cette circonstance particulièrement douloureuse, nessas circunstâncias particularmente dolorosas, gostaria de expressar minha solidariedade e compaixão aos pais dos candidatos falecidos, ao corpo docente e aos alunos, e lhes oferecer minhas mais profundas e sinceras condolências, assim como meus votos sinceros de rápida recuperação aos feridos. Mes condoléances les plus émues et attristées, ainsi que mes vœux sincères de prompt rétablissement aux blessés. O Ministério da Educação declarou em nota que medidas serão tomadas rapidamente para esclarecer as circunstâncias desse incidente, acrescentando que em breve será definida uma nova data para a retomada das provas pelos estudantes. A República Centro-Africana é um dos países mais pobres do mundo e, desde a independência da França em 1960, tem enfrentado uma sucessão de golpes, governos autoritários e guerras civis. A guerra civil mais recente começou há mais de uma década, mas o governo conseguiu controlar as principais cidades e a violência diminuiu nos últimos anos.
e um homem ateou fogo em um metrô lotado na Coreia do Sul após não concordar com o divórcio. Esse caso aconteceu, mas somente hoje as imagens foram divulgadas. O vídeo mostra pessoas fugindo após o suspeito ter jogado um líquido inflamável no chão de um vagão da linha 5 do metrô de Seul e atear fogo. As imagens que foram compartilhadas pela Promotoria do Distrito Sul de Seul também mostram passageiros caindo durante a ação do homem. Quando o fogo ganhou proporções maiores, o vagão já estava vazio. Segundo a promotoria, 6 pessoas ficaram feridas e não houve registro de mortes. O suspeito tem 67 anos e foi indiciado pelos crimes de tentativa de homicídio e incêndio criminoso. Os investigadores afirmam que o ataque teria sido motivado por delírios relacionados a uma decisão judicial sobre o seu divórcio. E o homem planejou o incêndio com cuidado. Comprou gasolina, se desfez de seus bens e fez reconhecimento de grandes estações de metrô de Seul no dia anterior ao ataque. O último grande caso relacionado a incêndio no sistema do metrô sul-coreano ocorreu em 2003, quando 192 pessoas morreram em um incêndio no metrô da cidade de Daegu. No próximo bloco, a autópsia diz que brasileira morreu 20 minutos após queda na Indonésia. E o presidente Lula vai a São Paulo e firma acordo para moradores da favela do Moinho. As autoridades da Indonésia disseram que a autópsia do corpo de Juliana Marins apontou que a morte dela foi causada por um trauma contundente, resultando em hemorragia. A família aceitou a ajuda da Prefeitura de Niterói para repatriar a brasileira. De acordo com a autópsia divulgada nesta sexta-feira, o corpo de Juliana Marins continha arranhões e escoriações, bem como fraturas no tórax, ombro, coluna e coxa. Segundo o especialista forense Ida Bagos, essas fraturas ósseas causaram danos a órgãos internos e sangramento. O médico ainda disse que a principal causa da morte foram os ferimentos na caixa torácica e nas costas. Ida Bagos disse também que não havia evidências que sugerissem que a morte tivesse ocorrido muito tempo após os ferimentos. Segundo ele, havia um ferimento na cabeça, mas nenhum sinal de hérnia cerebral. Além disso, nenhum órgão apresentou sinais de retração que indicassem sangramento lento. A partir dos resultados da autópsia, ele estima que a morte de Juliana ocorreu em torno de 20 minutos após ela sofrer os ferimentos. O médico lembrou também que é difícil determinar a hora exata da morte devido a vários fatores, incluindo a transferência do corpo da ilha de Lombok, onde se localiza o Monte Rinjani, para Bali, dentro de um freezer. Uma das hipóteses consideradas era o de morte em decorrência de uma hipotermia, mas, segundo ele, não havia ferimentos tipicamente associados à condição, como lesões nas pontas dos dedos. O presidente Lula disse na tarde de ontem que vai revogar o decreto que impede o governo federal de custear traslados de corpos de brasileiros mortos no exterior. Com a decisão, o prefeito de Niterói se coloca à disposição para seguir com os processos e a família de Juliana aceitou a ajuda da prefeitura fluminense. Uma pessoa ganhou as manchetes do mundo ao longo dessa semana. Agan Rinjani, o alpinista que se voluntariou no resgate do corpo da brasileira Juliana Marins. E sabe o que os brasileiros fizeram? Uma vaquinha para ele, que já arrecadou mais de R$400 mil. Agan Rinjani se juntou às buscas na segunda-feira e foi responsável por liderar o grupo que ajudou a retirar o corpo de Juliana do vulcão. Nascido em Makassar, a maior cidade da região leste da Indonésia, Agan é um montanhista, experiente e conhecido por atuar em resgates na região. Agora, ele já possui mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, a maioria deles brasileiros, que mandam mensagens de agradecimento pela plataforma. Desde os primeiros relatos sobre a queda da brasileira, Agan compartilhou vídeos e atualizações enquanto subia a trilha com uma lanterna no capacete. Mas não foi só seguidores que ele ganhou. A solidariedade dos brasileiros ultrapassou fronteiras e se transformou em um gesto de impacto na vida dele. O site Razões para Acreditar criou uma vaquinha para doar aos profissionais que estiveram envolvidos no resgate da brasileira. E em poucas horas, a meta foi dobrada. Isso porque Agan prometeu dividir o dinheiro com a equipe. Além da vaquinha, Agan também tem recebido doações via transferência direta desde quarta-feira, quando sua conta foi divulgada em redes sociais após internautas insistirem durante uma transmissão ao vivo. No início,
Ele não quis passar e diz que tudo era de coração, pois é o seu trabalho. Mas acabou concordando ao dizer que ia compartilhar a verba com outros socorristas e também usaria a verba para reflorestar montes na Indonésia. O presidente Lula detalhou como será a transferência do terreno da favela do Moinho para o governo de São Paulo. O local será usado para a construção de um parque urbano. O impasse entre moradores da favela do Moinho, governo federal e governo de São Paulo parece que chegou ao fim. O presidente Lula esteve em São Paulo para conversar com os moradores da região e também apresentar as soluções para o espaço tão disputado. O governo paulista tenta obter a posse do terreno, que pertence à União, para remover a favela, que considera um obstáculo no combate ao crime organizado e na revitalização da região central. Mas a forma como todo esse assunto foi tratado gerou revolta entre os moradores. Entre protestos e ações da Polícia de São Paulo, o martelo foi batido após a presença do presidente no local. Moradores se aglomeraram em volta da quadra de futebol, onde falou o presidente para acompanhar o anúncio. Lula disse que os moradores agora estão sob os cuidados do governo federal e que a gestão dele vai respeitar os moradores. Lula formalizou a solução habitacional para a favela do Moinho em parceria com o governo de São Paulo. A União vai comprar imóveis para que os moradores deixem a comunidade. Cerca de 900 famílias viviam na favela do Moinho, a última comunidade do centro da cidade, e segundo dados da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Estado de São Paulo, após 2 meses do início do processo de remoção dos moradores, 380 famílias deixaram o local. O acordo prevê que cada núcleo familiar tenha direito a escolher o imóvel de até R$ 250 mil, conforme o governo. Todas as famílias com renda de até R$ 4.700 mensais serão contempladas com apartamentos subsidiados tanto pelo governo federal quanto pelo estado de São Paulo. Segundo o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macedo, as famílias têm até 12 meses para escolher os imóveis onde querem morar. Podem ser novos ou usados e até na planta, desde que a entrega ocorra dentro deste período. Lula afirmou que só vai ceder o terreno, que é do governo federal, após o acordo com os moradores estiver totalmente pronto e o governo de São Paulo comprovar que está tratando as pessoas com dignidade. A mineradora australiana BHP vai ser julgada por desacato criminal em Londres. O tribunal considerou que a estratégia de defesa da empresa foi especificamente desenhada com o propósito de interferir na administração da justiça. O Tribunal Superior de Londres rejeitou nesta quinta-feira o pedido da BHP para indeferir uma ação por desacato à justiça apresentada contra a mineradora no caso do desastre ecológico de Mariana em 2015, julgado nos tribunais britânicos. O juiz determinou que a petição de desacato criminal apresentada pelos demandantes municipais de Mariana deve ser julgada. O Instituto Brasileiro de Mineração, do qual a BHP faz parte, apresentou uma DPF, um instrumento constitucional no Supremo Tribunal Federal, para contestar a legitimidade de municípios entrarem com ações contra empresas mineradoras em tribunais estrangeiros. Os demandantes da cidade denunciam que a ação foi instigada e financiada pela mineradora australiana para interferir nas reivindicações na jurisdição britânica. Na decisão, o juiz afirma que existem motivos razoáveis para argumentar que a estratégia da BHP foi especificamente desenhada com o propósito de interferir na administração da justiça nestes tribunais. O julgamento contra a empresa mineradora pelo colapso de uma barragem com resíduos tóxicos terminou em 14 de março em Londres, com 630 mil afetados que ainda aguardam para saber se vão receber alguma indenização. Os demandantes recorreram à justiça britânica por não estarem satisfeitos com os processos realizados no Brasil, com reivindicações de danos e prejuízos no valor de 36 bilhões de libras, o equivalente a mais de 250 bilhões de reais. A decisão nos tribunais britânicos sobre se a BHP é responsável ou não vai ser anunciada nos próximos meses, o que pode abrir caminho para eventuais novos processos e recursos sobre os valores a serem pagos. Em 5 de novembro de 2015, o colapso da barragem de rejeitos de uma mina de ferro perto de Mariana matou 19 pessoas, devastou várias localidades e lançou 40 milhões de metros cúbicos de lama tóxica no Rio Doce e no Oceano Atlântico. A seguir, novo remédio promete emagrecimento sem reduzir o apetite. E um clássico brasileiro entra para a lista dos melhores filmes do século XXI.
Cidades mediterrâneas se preparam para uma onda de calor. Marcela, Veneza e Madrid aguardam altas temperaturas nos próximos dias e já emitiram alertas para a população. O sul da França enfrenta temperaturas de até 40 graus Celsius nesta sexta-feira em meio a uma onda de calor precoce que também vai atingir Espanha, Itália e Portugal no fim de semana. Cidades como Marsella, Veneza e Madrid estão em alertas de calor neste início de verão no hemisfério norte, uma prova da intensidade dos períodos de temperaturas anormalmente altas. Os cientistas alertam há anos sobre o impacto das mudanças climáticas nas ondas de calor, secas e outros fenômenos extremos que estão se tornando mais intensos e mais frequentes. Desde a semana passada, a França enfrenta a 50ª onda de calor nacional desde 1947. 4 áreas ao longo da costa do Mediterrâneo estão em alerta laranja, o segundo mais alto, com o fator agravante das temperaturas da superfície do mar. A Agência Nacional de Meteorologia Francesa afirma que isso pode influenciar o efeito das temperaturas mínimas, tornando as noites mais sufocantes. Autoridades estão mobilizadas há dias para evitar incêndios, aconselhando que a população adapte os horários de trabalho para evitar picos de calor. A tripulação da cápsula Crew Dragon, composta por astronautas dos Estados Unidos, Índia, Polônia e Hungria, entrou na Estação Espacial Internacional. Eles passaram cerca de 14 dias a bordo da estação. A cápsula Crew Dragon, com astronautas da Índia, Polônia e Hungria, em uma missão privada dos Estados Unidos, acoplou na Estação Espacial Internacional, marcando o retorno destes países ao espaço após várias décadas. A missão Axiom 4, que também inclui uma americana, decolou da Flórida na véspera, a bordo de um foguete Falcon 9 da SpaceX, empresa espacial de Elon Musk. Os astronautas entraram na estação pela escotilha e foram recebidos pela atual tripulação da ISS em uma breve cerimônia de boas-vindas. A cápsula, a 5ª e última Dragon da frota da SpaceX, foi batizada de Grace após entrar em órbita. A tripulação vai passar 14 dias na estação, nos quais realizaram cerca de 60 experimentos, sobretudo com microalgas e tardígrados, animais microscópicos conhecidos como ursos d'água. Os últimos voos espaciais de astronautas de Índia, Polônia ou Hungria foram há mais de 40 anos. Os 3 países estão financiando a missão de seus astronautas. A missão estava originalmente prevista para o início de julho, mas foi adiada por problemas técnicos. Mission Control Houston and International Space Station Flight Control Room, and Tibor Kapu, the 4th and final member of Axiom Mission 4, representing Hunor and the nation of Hungary, their first visit. E olha só, pesquisadores anunciaram um novo medicamento experimental que pode representar uma alternativa no combate à obesidade. O composto estimula o organismo a queimar mais energia sem interferir no apetite. Um novo medicamento para o tratamento da obesidade, ainda em fase de estudo, demonstrou resultados positivos na redução de peso. O Maritide, da farmacêutica norte-americana Amgen, é administrado apenas uma vez ao mês e reduziu de 12,3% a 16,2% o peso corporal dos pacientes ao longo de um ano. Maritide atua como agonista do GLP-1. Assim como a semaglutida, substância funciona nos receptores do hormônio GLP-1 no cérebro e no pâncreas, para reduzir o apetite e controlar o açúcar no sangue. A substância também age nos receptores dependentes de glicose, que estão envolvidos no controle da liberação de insulina, armazenamento de gordura, metabolismo e apetite. Mas nem tudo foi como esperado. Os principais problemas relatados foram sintomas gastrointestinais, incluindo vômitos e diarreia. De acordo com o comunicado da empresa, os pesquisadores agora vão analisar a segurança, a eficácia e a tolerabilidade do remédio nos pacientes. E os próximos passos incluem os ensaios de fase 3, além de estudos em condições como doença cardiovascular, insuficiência cardíaca e apneia do sono. O projeto Navegando com Sentido permitiu que deficientes visuais assumam o leme e guiem embarcações na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. A atividade, acompanhada por instrutores, requer bastante dos sentidos dos participantes, que precisam perceber sutileza com as oscilações do veleiro. Fernando Araújo sente a brisa do mar em seu rosto enquanto segura o leme do veleiro que navega pela Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Ele pilota com confiança, ainda que não consiga ver a bela paisagem ao redor. A sensação de você estar sendo pilotado no barco, sendo pilotado por um cego, mano.
A tripulação do piquenique inclui 4 pessoas com deficiência visual ou auditiva e vários instrutores. Durante 3 dias intensos, este grupo recebeu treinamento teórico e prático a bordo de embarcações em uma marina privada do Rio, em frente ao famoso Pão de Açúcar. A experiência resultou em uma expedição pelas águas da Bahia em um veleiro monocasco de 40 pés. Nunca me imaginei assim, estar pilotando um barco assim em si. É porque, assim, normalmente os deficientes ficam se isolando, no caso, não quero fazer uma parada nova. Então, esse curso de vela que a gente teve no final de semana foi muito importante, até para a gente trabalhar a parte sensorial da gente mesmo, até para a gente se localizar. Eu achei muito maneiro e diferente. Araújo percebe claramente as oscilações da embarcação sob seus pés e a direção do vento, que usa para ajudá-lo a pilotar. Interpretar o ambiente e explorar o sensorial é fundamental para a tarefa. Dá um vácuo. Assim, a diferença de um espaço aberto de um espaço fechado. Essa é a diferença que você percebe. Você bem percebe que tem algo ali por fato de ficar mais fechado. E quando ele está aberto, parece que fica mais expandido o local. O projeto Navegando com Sentido é tocado pela regatista e engenheira ambiental Juliana Poncione Mota, fundadora da Organização de Conservação nas Marés. Além de oficinas de navegação para pessoas com deficiência, a iniciativa visa oferecer treinamento em práticas inclusivas. Desde a primeira atividade eu já coloquei o pessoal para tocar o barco, para levar as coisas sozinho, com uma guiança da fala. Eu acredito que todo mundo é capaz, mas de fato a sensibilidade é surpreendente, assim. Conseguir navegar um barco desse tamanho, com esse peso e milimetricamente acertar o rumo, que uma pessoa que tem visão tem uma dificuldade, é realmente algo especial, assim. O Brasil, com uma população de 210 milhões de habitantes, segundo o IBGE, tem 6 milhões e meio de pessoas com deficiência visual e 2,3 milhões com deficiência auditiva. A Lei Brasileira de Inclusão, aprovada em 2015, estabeleceu parâmetros para garantir a participação de pessoas com deficiência em atividades esportivas e recreativas. O filme brasileiro Cidade de Deus ficou na 15ª posição numa lista de 100 melhores filmes do século XXI do jornal The New York Times. A votação foi através de 500 nomes grandes em Hollywood, entre atores, diretores e produtores. Eles escolheram os 10 melhores filmes para cada um e, com base nisso, foi montado o ranking através de um sistema de votos. O longa brasileira de Fernando Meirelles e Kátia Lund, que teve 4 indicações ao Oscar em 2004, é a única produção nacional dentro da lista. E o filme que ocupa a primeira posição é Parasita. O filme Parasita retrata as ações de uma família pobre que manipula uma família abastada para arrumar trabalho. Através de uma série de mentiras e planos mirabolantes, os vigaristas conseguem se infiltrar na mansão luxuosa, como um parasita que habita um corpo sem que ele perceba. Já o filme Cidade de Deus fala sobre Buscapé, um jovem pobre, negro e sensível que cresce em um universo de muita violência. Ele vive na Cidade de Deus, favela carioca conhecida por ser um dos locais mais violentos do Rio. Mas a vida dele dá uma reviravolta que quem não assistiu o filme não imagina. Queria muito continuar contando o que acontece nesses 2 longas, mas vou deixar você aí de casa com essa dica para o final de semana. Junte a família e prestigie essas obras do cinema mundial. E amanhã, Palmeiras e Botafogo vão se enfrentar pela vaga na próxima fase da Copa do Mundo de Clubes. A bola rola a partir da 13h no estádio Lincoln Finance. Já o Flamengo vai enfrentar o Bayern de Munique no domingo, às 5h no Hard Rock Stadium. Não perca! E o Gospel News desta sexta-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês um final de semana abençoadíssimo. Amanhã na Fazenda Renascer a gente tem o Farm Day com homens que vão se reunir ali invencivelmente numa temporada na presença do Senhor. E domingos tem celebração da família em todas as igrejas Renascer em Cristo com cultos presenciais às 8, às 10 da manhã, às 4 da tarde e às 6 da noite. Apóstolo Esteve Hernandes ministra às 10 horas da manhã na Renascer Alphaville e às 18 horas no Renascer Hall Sede Internacional e Bispo Sônia Hernandes às 10 da manhã e às 4 da tarde no Renascer Hall. E os nossos pastores e bispos de portas abertas para te receber. Então esteja conosco em uma igreja Renascer em Cristo,
um final de semana abençoadíssimo. Segunda a gente está de volta a partir das 7 com as principais notícias do Brasil e do mundo. E até lá você fica muito bem informado acessando o YouTube TV Rede Gospel Oficial. Boa noite e até lá.